A gente está aqui para tratar de um deles. A gente falou já nessa nossa primeira hora do Deadline com a secretária Marília Mello. Acabou de sair aqui da palestra de sustentabilidade e infraestrutura para dar um pouco de contexto e abraçar um pouco a proposta que está aqui colocada pelo setor de construção pesada, de levar o desenvolvimento para outro lugar, mas sem deixar de soltar o braço de sustentabilidade. Secretária, obrigado por estar aqui conosco nesse nosso espaço aqui da 98 News. Boa noite. Boa noite, Brahim. Prazer estar aqui com vocês e também com a equipe de estúdio hoje aqui na 98. Secretária, primeira pergunta é como é que se faz e que estrutura é preciso ter para que sustentabilidade e os caminhos que o setor de infraestrutura e da construção pesada pretendem e querem, e estão dizendo aqui nesta feira, queremos seguir nessa toada, como é que o governo se prepara, o que ele pode apresentar para que esse setor consiga prosperar e melhorar suas condições de atuar? Bem, Brahim, acho que o primeiro ponto de todos e sempre a discussão central é o licenciamento ambiental, né? Que é um instrumento absolutamente importante, mas que infelizmente foi descredibilizado ao longo do tempo pela demora do licenciamento, por uma falta de segurança jurídica, falta de critérios técnicos bem especificados, e isso a gente vem fazendo no estado de Minas Gerais, né, desde que o governador Romeu Zema assumiu. E hoje a gente tem uma capacidade de dar previsibilidade para esses investimentos, considerando que o licenciamento ambiental é o primeiro passo para a execução desses investimentos de infraestrutura no nosso estado, e da segurança jurídica, que é absolutamente importante. Falava ali na palestra quantos processos foram licenciados e depois foram questionados judicialmente, né? E isso é antiproducente, né? Para todos, para a sociedade, para o setor, para o desenvolvimento do nosso estado. Então, hoje a gente tem o licenciamento, que eu falo que ele está dentro do prazo do mundo. Então, a gente tem previsibilidade. Desde 2024, todos os processos de licenciamento no estado são analisados dentro do prazo legal de análise e com segurança técnica e jurídica para garantia da execução, né, das nossas obras de infraestrutura e dos outros empreendimentos. Mas, especialmente infraestrutura, a gente tem uma carência enorme no estado de Minas Gerais de investimento em infraestrutura em todos os setores de infraestrutura. A gente pode falar de infraestrutura de transporte, a gente licenciou o metrô, né, num prazo aí adequado para que a obra se iniciasse. Estamos no processo de licenciamento do Rodanel, uma outra obra absolutamente importante, com a licença prévia já concedida, mas também o setor de energia, que é um outro setor muito caro para nós aqui em Minas Gerais, especialmente a distribuição. A gente tinha regiões do estado de Minas Gerais que usavam energia a partir de gerador. É que nós temos uma produção de energia limpa no estado, uma matriz energética limpa, mas a gente precisava fazer que essa energia chegasse às pessoas. Então, o licenciamento ambiental, de fato, é o primeiro ponto de ataque para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável e o setor de infraestrutura avançando. Eu acho importante, secretária, separar algumas coisas nessa conversa, que uma coisa é o questionamento judicial acontecer num momento prévio em que ainda se tem uma dúvida se o empreendimento deve ou não, ou que alguém tem alguma consideração sobre ele. Outra, e eu ouvi isso aqui de pelo menos 2 ou 3 empreendedores aqui na feira, é dizer, o processo chega ao nível 1, 2, 3 ou 4 das etapas de licenciamento e, de repente, eu tenho uma trava que acontece por vias, às vezes, judiciais. E eu queria o diagnóstico da senhora assim, os projetos chegam bem montados, os projetos chegam organizados com os parâmetros pedidos e solicitados para o licenciamento, e aí a gente está encontrando a trava mesmo nas questões ou políticas ou judiciais para ter andamento nisso? Excelente pergunta, Ibrahim. Assim, nós estamos num processo de avanço, obviamente, de estabelecimento de critérios precisos para a apresentação dos estudos técnicos e para as interpretações das normas que estão postas. Fizemos uma grande revolução de fazer uma renovação na legislação infralegal no estado de Minas Gerais para dar essa segurança técnica e jurídica. Óbvio que é um processo de melhoria tanto do governo, mas também dos empreendedores. A gente recebia estudos técnicos com qualidade deficitária, o que não nos permitia avançar também no tempo que a gente gostaria de avançar com os processos de licenciamento. Então, o que eu vejo hoje que nós temos um diagnóstico de um avanço dos dois lados, seja do lado do governo, né, dando a segurança que precisa
precisa ter na análise técnica, mas também dos empreendedores entendendo que eles precisam fazer a parte dele, né? Licenciamento ambiental ou a gestão ambiental do empreendimento, ele tem que sair da retórica e para a prática. Isso tem acontecido de fato, né, no estado de Minas Gerais, para a gente evitar esse tipo de coisa. E nós temos hoje um Ministério Público que tem uma visão, né, muito interessante aqui no estado de Minas Gerais, né, de trazer também uma construção conjunta para que a segurança jurídica seja, né, respeitada no licenciamento ambiental. A gente fez durante muito tempo, secretário, um antagonismo, como se setor de construção civil ou qualquer um que tivesse maquinário pesado, que tem aquela ideia de assim, é o setor mais rico que está fazendo algo, fosse antagônico a ideias e conceitos de sustentabilidade. O quanto dessa afirmação ainda está em jogo, à luz do que a senhora disse na palestra de agora há pouco? Eu sou engenheiro civil, né, Ibrahim, de formação, e nunca achei que a engenharia ou, né, as obras, as infraestruturas seriam antagônicas a um processo de construção de sustentabilidade. E o setor tem se reinventado. Eu falava isso desde que eu formei, essa discussão já existia, né, e obviamente de lá para cá muito avançou. Hoje a gente tem em Minas Gerais, por exemplo, o aço verde, né? Nós temos um estado com maior área de floresta plantada do Brasil, que permite que a gente chegue numa cadeia do aço com o diferencial de uma energia limpa, né? Que é o carvão vegetal de floresta plantada. E a floresta plantada captura gases de efeito estufa. A gente tem um setor de cimento também que tem se reinventado a cada dia, inclusive utilizando resíduos sólidos urbanos no processo de produção de cimento. Então o setor vem se reinventando. Emir mencionava comigo agora que nós temos máquinas aqui expostas que são máquinas eletrificadas, né? Então, a gente tem discussão do hidrogênio verde. Então, o setor vem se adequando, né, a essa nova visão que é importante da sustentabilidade na prática, na execução das obras. Agora eu vou perguntar sobre uma questão jurídica que é importante porque ela tem a ver com a última mudança, até o momento, válida, para a lei de licenciamento aprovada no Congresso e que tem, nesse momento, vetos do governo federal. São mais de 60. Hoje nós ouvimos aqui o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, e que foi muito crítico a essa posição do governo federal. O governo de Minas, na condição da senhora, avalia como? Também é um grande problema, o governo estava preparado para cumprir absolutamente tudo que estava previsto na legislação e vê de que maneira o governo federal erra nesse momento ao fazer as considerações para os vetos que fez, secretário? Bem, a Lei Geral de Licenciamento, ela se inspira em alguns avanços que nós já fizemos em Minas, né? O licenciamento simplificado já é uma realidade há algum tempo no nosso estado, né? O licenciamento concomitante também já é uma realidade há algum tempo no nosso estado. E ela traz alguns avanços para setores importantes, né? Setor de infraestrutura, setor de saneamento. Me dói muito quando a gente vê que o licenciamento é um empecilho para uma estação de tratamento de esgoto. Nós precisamos tratar esgoto, né? E aí tem algumas discussões conceituais que precisam ser postas na mesa, sabe, Brian? Eu tenho falado muito isso. Infelizmente, o modelo de licenciamento no Brasil gerou uma descredibilidade do instrumento de licenciamento. Ele virou um instrumento de conflito jurídico, onde ele não deveria ser. Ele deveria ser um instrumento absolutamente técnico, de avaliação de impacto e definição de medidas para viabilizar o controle dos impactos de determinado empreendimento. Eu vou lhe interromper, secretária. Me parece às vezes que a comparação eu ouvi de uma certa pessoa é quase como se a gente estivesse no legislativo e houvesse um modelo de obstrução. E você pode usar como instrumento de obstrução o licenciamento quando ele precisava ser, como a senhora disse, muito tecnicamente avaliado. Exatamente. E eu vejo que a Lei Geral de Licenciamento traz alguns avanços, sim, né, importantes para o país, né, se a gente quiser, de fato, um processo de desenvolvimento econômico sustentável que nós todos queremos para o nosso país. Então, alguns vetos eu acho que precisam ser, de fato, reavaliados. Veio a medida provisória que trouxe possibilidade de projetos especiais, que nós já temos aqui também no estado de Minas Gerais, a área de projetos prioritários, que tem regras claras para definir quais são os projetos prioritários, mas a gente não pode, né, deixar que o licenciamento vire esse imbróglio jurídico que ele é até agora. Eu falo, por exemplo, dos órgãos intervenientes. Hoje, nós não conseguimos avançar
avançar na licença de instalação do Rodanel no estado de Minas Gerais, porque a gente aguarda a manifestação de alguns órgãos do governo federal em relação a comunidades tradicionais. É importante que seja avaliado? Absolutamente importante, Ibrahim, o impacto em comunidades. Mas eu preciso do sim, do não, ou do não de maneira célere. E isso não acontece. Secretário, eu vou pedir agora ao Luiz Fernando Rocha, que está lá no nosso estúdio, tem uma pergunta para fazer para a senhora agora. Pois não, Luiz? Bom, Guilherme, secretária, boa noite, né? Boa tarde ainda ou boa noite já? Boa noite, né? Prazer falar com a senhora. Estou vendo aí atentamente vocês falarem sobre a questão do licenciamento ambiental, desses desafios que tem pela frente. Essa semana foi divulgada uma notícia de que foi descoberta uma jazida de terras raras em Poços de Caldas, na cratera de um vulcão lá, de mais fácil até exploração, que pode conter aí 20% de todas as reservas mundiais desses minerais de terras raras, né, desses elementos de terras raras, o que é de extrema importância até para o futuro da nossa economia, falando do Estado, mas da economia do país como um todo. Isso está no município lá do sul de Minas. A gente sabe que outros municípios têm reservas importantes e processos atravancados de licenciamento, processos atravancados de sondagem, enfim, até a sondagem a gente tem dificuldade hoje no nosso país. Como que o Estado está mediando essa conversa, principalmente entre o município e a União, para resolver esses entraves, conforme a senhora colocou agora? O Estado tem ações específicas voltadas para tentar melhorar essa realidade, melhorar a nossa produtividade, aí falando especificamente das terras raras, dos minerais críticos, mas para outras obras de licenciamento também. Luiz, boa noite. Prazer, né, estar aqui com vocês. A gente tem já alguns processos em curso e processos já autorizados de terras raras no estado, inclusive lá no município, né, de Poços de Caldas. E, por óbvio, assim como aconteceu no Vale do Lítio, que a partir, né, da identificação das jazidas lá no Vale do Lítio, nós fizemos um projeto estruturante de estado, que é do governo de Minas, né, o Vale do Lítio, e a gente tem hoje um trabalho forte de licenciamento ambiental para viabilidade, obviamente, dentro das regras ambientais desses empreendimentos. Estamos, sim, né, acompanhando muito de perto, em debate dessas novas jazidas de terras raras. A transição energética depende desses minerais, assim como do lítio, e é absolutamente importante. E a gente tem buscado, pelo menos na nossa competência dentro do licenciamento ambiental, que eu falava para o Ibrahim, o problema são os penduricalhos que surgiram no licenciamento ambiental ao longo do tempo, né? As interveniências, os órgãos intervenientes. Então, o governo de Minas tem buscado fazer o seu papel, analisar dentro do prazo legal de análise, com previsibilidade, segurança técnica e jurídica para todos os setores. E não será diferente, né, para uma expansão aí possível no setor de mineração de terras raras no estado. Secretária de Meio Ambiente, Marília Mello, muito obrigado por estar aqui conosco nesse nosso espaço dedicado, sobretudo, a discutir o avanço de Minas Gerais, né? Discutir os bons projetos, as ideias e quem está aqui querendo botar a força motriz para funcionar com todos os setores do poder público, do poder privado, todo mundo imbuído na ideia de fazer um Estado melhor. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, Ibrahim, sempre um enorme prazer estar aqui com você, e poder trazer um pouco do que nós estamos fazendo, mas especialmente isso, falava ali na palestra, a gente ouve muito os anseios da sociedade para que a gente possa prestar um serviço público de qualidade e garantir o desenvolvimento sustentável do nosso estado. Luiz, Maiara, vocês continuam daí. Agora, não, eu não vou pro Happy Hour não, tá? Tem mais programa até 7 horas da noite, todo mundo continua muito bonitinho acompanhando o Deadline, tá?